Eu estou muito feliz. É uma satisfação enorme receber o pastor Eli Machado. Se apresenta, por favor, propriamente. Eu sou Eli José Machado, conhecido em algumas igrejas onde eu prego a palavra do Senhor e também por alguns alunos que a gente criou um curso de estudos bíblicos. Aqueles que não me conhecem, eu tenho um grande prazer de estar aqui me apresentando porque penso sempre que a palavra do Senhor deve estar sendo divulgada no mais amplo aspecto que nós possamos elevar. Traduções bíblicas. O que você acha das traduções da Bíblia hoje em dia? Eu até estudo muito essa questão porque é importantíssimo a gente observar a origem das palavras bíblicas, porque há muitas traduções aí que mudam o sentido da palavra. E se a gente perde o sentido da palavra, a interpretação de todo o texto se perdeu. É interessante que a tradução ela cria uma perca de sentido original, né? Você tem culturas diferentes, geralmente quando a tradução são pessoas com vivências diferentes. Hoje em dia tem globalização, a cultura já se aproxima mais. O grego koiné era uma variante comercial, né? Ela não era uma variante usada pelos judeus no seu dia a dia. Lá eles falavam aramaico e hebraico. Então o que acontece? Quando você tem uma pessoa que cresce numa cultura forte, como é a cultura judaica, que é uma cultura que ela permanece com uma grande preservação até hoje, né? A convivência com seus pais, a convivência com a sociedade, ela na verdade cria o significado das palavras. O significado das palavras está diretamente ligado à vivência. Então, se você desloca isso da cultura para a cultura grega, aí você está perdendo sentido. Porque mesmo que isso tenha sido escrito em grego, que existe a possibilidade de não ter sido escrito em grego, talvez a gente só não tenha o original, colocar a cultura grega ali, ela torna a coisa mais imprecisa, né? Você termina tendo um deslocamento, faz que as pessoas leem de uma forma mais superficial. E você tem razão nisso aí, porque, veja, a Bíblia é um livro espiritual. Se você retirar daí aquela questão cultural que está por trás, você vai perder a essência daquela coisa espiritual. Então, quando Jesus criava os paradigmas e usava aquelas interpretações, por exemplo, ele coloca lá o filho pródigo, você vê aquela passagem do filho pródigo, ele ali coloca 3 pessoas na relação. Ele coloca aquele filho que havia dentro daquele costume que ele poderia receber o seu quinhão e se afastar da família. Mas se ele gastasse aquele quinhão que antecipadamente ele recebeu com mulheres, ele seria condenado à morte pela lei de Moisés. Sim. E tanto é que o filho que ficou em casa, ele diz assim, esse rapaz gastou tudo com mulheres, quando a palavra diz que ele gastou dissolutamente. E você vê que Jesus procura colocar isso para mostrar a lei, as pessoas que circundam aquela pessoa que está no problema, o pai trazendo aquele filho não como servo, mas como filho, porque ele estava perdido, mas foi resgatado. Então você vê, Jesus ali coloca todos os costumes de época para ele fazer uma parábola para mostrar o que acontece com aquela pessoa que se afasta desses princípios formais da vida humana.